Estamos muito felizes em ver cada um de vocês. Vocês têm sido fiéis. O pastor Rosa e eu conversávamos e muitas vezes, ao viajar para outra cidade, fazemos uma série semanal como esta no meio da semana. As pessoas acabam esquecendo que você está lá, mas aqui em Las Vegas, que bênção vocês são. Vocês têm sido muito fiéis e nós realmente agradecemos por isso. Mais uma vez, quero agradecer à igreja anfitriã aqui e dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo pela FTV, 3ABN, Bud News Network, Oku, YouTube e Facebook. E temos milhares de pessoas se juntando a nós nesse estudo. E o tema de hoje à noite, sobre a Montanha da Glória, é um dos meus favoritos. Bem, obviamente, tenho compartilhado meus favoritos com vocês, porque, como vocês sabem, esse é o título, As Maiores Histórias da Bíblia. Então escolhemos o que eu considerei serem as melhores histórias da Bíblia, aquelas que trazem a melhor teologia, que seriam uma bênção para nós. E essa realmente é uma das minhas favoritas. Toda vez que leio, encontro algo novo. E isso aconteceu de novo hoje. E se você está com sua Bíblia, convido você a abrir comigo no livro de Marcos. Se você ler, vamos começar com Marcos, capítulo 9. E em Marcos capítulo 9, Jesus faz uma declaração muito misteriosa. Agora, você pode encontrar isso não só em Marcos 9, a mesma história também está em Mateus 17 e Lucas capítulo 9. Todos os três escritores dos evangelhos sinópticos perceberam que esse era um evento muito poderoso e decisivo na vida e no ministério de Jesus. E eles registraram isso. Então Jesus fazendo essa declaração em Marcos 9, versículo 1. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. Alguns de vocês, que estão sentados aqui, não provarão a morte até verem o reino de Deus vindo com poder. Quando ele disse isso aos discípulos, eles pensaram, bom, Jesus tem pregado, o reino dos céus está próximo, e nós temos esperado que o reino do poder venha. Eles sabiam que Jesus tinha vindo para ensinar e curar, mas queriam vê-lo chegar como filho de Davi, um rei conquistador. Destruir os romanos, fazer de Israel um império mundial novamente e estabelecer um reino físico e literal. Então eles pensaram, nós vamos ver o reino na terra. E por isso ficaram muito animados com isso. Mas nada aconteceu. Exceto por 6 dias, então algo aconteceu. Todos os 3 evangelhos. Depois que ele faz essa declaração, ela é então ligada à experiência. A experiência sobre a qual estamos prestes a ler é o cumprimento da declaração enigmática de Jesus. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus vir ou estar presente com poder. Agora, depois de 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um alto monte, à parte, sozinhos. Não nos é dito qual era esse monte. A maioria acha que é um de 2 montes. Pode ter sido o Monte Hermon, de onde flui o Rio Jordão, e há outro monte alto, com cerca de 1.200 metros. Em Israel, não é especificado, mas só podemos supor. E ele foi transfigurado diante deles. Essa palavra transfigurado é metamorfo, de onde tiramos a palavra metamorfose, como quando uma lagarta se transforma em borboleta, e é exatamente isso. Ele foi transformado diante deles. E suas roupas ficaram brilhando, extremamente brancas, não apenas brancas, mas extremamente brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia branquear. E Elias apareceu para eles junto com Moisés. Agora, há 2 outros personagens que de repente aparecem e eles estavam conversando com Jesus. Então Pedro respondeu e disse a Jesus, Rabi, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Porque ele não sabia o que dizer. Eles estavam morrendo de medo. E se isso já não os assustasse, então uma nuvem veio e os cobriu, uma nuvem de glória. E uma voz saiu dessa nuvem, dizendo, este é o meu filho amado. Ouçam-no. É a mesma voz que eles ouviram lá quando Jesus estava sendo batizado, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me agrado.
Aqui, ele diz: ouçam ou escutem o que ele diz. De repente, quando olharam ao redor, depois de tremerem e se encolherem de medo, de repente olharam ao redor e não viram mais ninguém, apenas Jesus com eles. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Na verdade, vou ler um pouco mais enquanto eles descem a montanha. Ele ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Certo, com isso, essa é a nossa história. O que está acontecendo aqui e por que isso está acontecendo? Esta é uma das histórias mais notáveis da Bíblia, onde Jesus não só nos dá vislumbre sobre a sua segunda vinda, e já vamos falar sobre isso, mas pode-se dizer que este é o endosso supremo, em que Jesus está sendo endossado por Moisés e Elias, que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é aquele por quem eles estavam esperando. Não só Moisés e Elias, mas o próprio Deus. Então, este é um evento extremamente importante que acontece pouco antes da cruz. Então, por que eles subiram a montanha? Qual foi o motivo dessa viagem? Bem, você sabe, você pode ler isso em Lucas 9. Agora, estou pulando um pouco entre o relato de Marcos, o de Lucas e o de Mateus. E se você ler em Lucas 9, está escrito: ele levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Por que ele subiu? Um dos motivos por que ele os levou lá. Precisa subir uma montanha para orar? Você pode orar em qualquer lugar. Mas ele os leva para essa montanha. Você sabe, às vezes Jesus ia para as montanhas orar. Quero dizer, você acha as montanhas inspiradoras? É meio gostoso quando você sobe uma montanha. Tem algo especial nisso. Representa se aproximar de Deus e meio que se elevar acima da poeira. E há algo especial nas montanhas. Deus dá os 10 mandamentos, não em um vale, mas no alto de uma montanha. Então eles sobem essa montanha para orar, para se aproximar de Deus. Você sabe, tem um livro clássico que talvez você já tenha ouvido falar, chamado Desejado de Todas as Nações. Tem uma citação lá na página 419. Pelo que Jesus está orando, ele súplica para que eles, os apóstolos, possam testemunhar uma manifestação de sua divindade, de sua glória, que os confortará na hora de sua suprema agonia. Com o conhecimento de que ele é, com certeza, o Filho de Deus e que sua morte vergonhosa faz parte do plano da redenção. Veja, Jesus os leva para o alto da montanha. E ele está orando especificamente para que eles tenham uma experiência que fortaleça a fé deles para o Calvário. Sabe, Pedro? Jesus disse: quem os homens dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso, mas meu Pai. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. Mas eles iriam duvidar disso em poucas semanas. Quando Jesus é espancado, ele parece impotente. Eles o despem, cospem nele, o penduram. Ele é condenado com uma placa que diz que ele é um criminoso e então ele morre. Eles iriam ter sérias dúvidas se ele era mesmo o escolhido, porque tudo o que leram nas profecias dizia que ele deveria fazer algo diferente. Então ele quer que eles tenham uma experiência, para que, não importa o que aconteça, isso sustente a fé deles durante a provação que está por vir. Você entende como eles iriam conseguir isso? Uma coisa só: orando com Cristo. Passando tempo orando. Orando por uma experiência que os sustentasse. Mas em vez de orar, o que eles estavam fazendo? Agora, você não vê isso em Marcos, mas agora leia o que diz em Lucas. Mesma história. Lucas 9, versículo 32. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Enquanto Jesus está lá em cima no monte, orando para que eles tivessem uma experiência poderosa. E ele diz: orem comigo. O que eles fazem? Essa não foi a primeira vez que eles dormiram, e também não foi a última vez que dormiram. Você pode ler aqui. No jardim do Getsêmani, Jesus levou Pedro, Tiago e João e disse: orem comigo. E ele esperava que eles tivessem aprendido com essa experiência no monte.
Mas enquanto Jesus está orando, e ele ora em agonia, o destino do mundo está em jogo. E eles estão dormindo. Jesus vem até eles e diz: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não entrem em tentação. Então há uma crise. Você realmente precisa orar nesses momentos. Quero dizer, é bom orar o tempo todo, mas todos concordamos que existem momentos de crise em que você realmente precisa orar. Quando o rei Messias assinou um decreto para que todos os judeus fossem aniquilados em um determinado dia, Esther proclamou, junto com seu tio Mordecai, 3 dias de jejum e oração pela nação judaica, porque havia uma crise. Aliás, deveríamos estar orando pelo que está acontecendo no mundo agora. E quando eles deveriam estar orando, o que estavam fazendo? Eles estão dormindo, estão ali com Jesus e acabam adormecendo. Sabe, eu acho que o diabo tem uma anestesia especial. Anestesia? Ou o que é isso? Como eles chamam, quando tentam te fazer dormir, anestesia os santos. Você sabe, a Bíblia prediz Cristo. Falando sobre a segunda vinda, ele disse, sabe, em Mateus 24, ele fala sobre a segunda vinda, Mateus 25. Depois ele conta a parábola das 10 virgens. Já falamos sobre isso. 5 são prudentes e 5 são tolas. E qual porcentagem está dormindo? 100% deles estão dormindo? E quando isso acontece? Bem antes do noivo chegar. Você pode ler isso lá em Mateus capítulo 25. Enquanto o noivo demorava, todas cochilaram e dormiram. Agora, muita gente acha que Cristo já deveria ter voltado. E olham para os sinais dos tempos e pensam, bem, aqui estamos, cerca de 2000 anos depois da época de Cristo. Por que ele ainda não veio? Na Primeira Guerra Mundial, muitos cristãos disseram, é agora. Na Segunda Guerra Mundial, especialmente depois da bomba atômica, disseram, é agora. E aqui estamos, possivelmente à beira da Terceira Guerra Mundial. E o pessoal pensa, já passamos por isso antes. E a igreja, numa hora em que vocês não pensam, Jesus disse, o Filho do Homem virá. Durante um tempo de demora, uma aparente demora, o Filho do Homem vem. Eles deveriam estar acordados e, em vez disso, estão dormindo quando deveriam estar orando. Você sabe, dormir é realmente perigoso. Se você dormir na hora errada, muitas pessoas que morrem em incêndios domésticos não morrem por causa do fogo, morrem porque estão dormindo, inalam a fumaça e nunca acordam. E não é uma boa ideia dormir enquanto está dirigindo. Eu estava, com vergonha de contar para vocês, eu estava viajando com a família, era só a Karen, eu e nossos 2 filhos mais novos pelo Novo México e indo visitar uma missão com a qual a gente trabalhava e descendo a estrada, eles colocam placas de concreto na estrada lá porque congela perto de Naguizí, Novo México e a cada 15 metros você sente cachum. Bem, você sabe, isso começa a te deixar bem relaxado depois de um tempo. E eu estou dirigindo e você não consegue pegar nenhuma estação de rádio. Não tem nada acontecendo e você só ouve cachum. E eu pensei, eu sou homem, eu consigo resistir. E eu tentei ficar acordado e pensei que não queria encostar o carro e, não, eu poderia ter pedido para a Karen dirigir, mas isso também é assustador. Ela se ofereceu. Aí eu sabia que não conseguiria descansar. Na verdade ela dirige muito bem, mas, enfim, de repente eu ouvi BUP, porque eu acabei indo para o que eles chamam de faixa dos bêbados. E assim que percebi que cochilei por um segundo, eu dei um pulo e acordei, e percebi que estava pegando no sono e que minha família estava no carro. E aquilo poderia ter terminado muito mal e me assustou. Karen ouviu o carro fazendo BUP e perguntou, tudo bem? E eu, agora estou acordado. Dormir pode ser fatal, especialmente se o povo de Deus estiver dormindo bem aqui, à beira da eternidade, quando deveríamos estar orando. Eu ouvi falar de um oficial de defesa civil. Ele estava fazendo planos de abrigo de emergência para a comunidade e conversou com o pastor e perguntou, em caso de emergência, quantas pessoas podem dormir na sua igreja?
E ele respondeu: bom, não sei sobre deitar, mas tenho quase certeza de que sentados nos bancos conseguimos dormir os 800, porque fazemos isso toda semana. Alguém aqui já teve filhos que têm medo de dormir à noite? Eles lutam contra o sono como se fosse algo ruim? Você diz que é hora de dormir e eles respondem: não, qualquer coisa, menos isso. E eu não consigo deixar de pensar que, quando eu era criança, meus avós me ensinaram uma oração: agora me deito para dormir. Peço ao Senhor que guarde minha alma e, se eu morrer antes de acordar. Eu morria de medo de dormir. Acho que foi o Tony Campolo que disse: em vez de orar se eu morrer antes de acordar, a gente devia dizer: Senhor, me acorda antes que eu morra, não é? E é isso que a gente devia estar dizendo agora. Amém. É isso que a igreja devia estar dizendo: Senhor, nos acorda antes que a gente morra. A gente precisa acordar. Amém. A gente estudou outro dia que o anjo tocou Pedro para acordá-lo e tirá-lo da prisão. E você sabe, a luz da glória de Deus é tão brilhante e a Bíblia nos diz que Jesus... Eu li para vocês em Marcos. Marcos fala que as roupas dele eram tão brancas que qualquer empresa de sabão do mundo pagaria uma fortuna por esse segredo. E você lê isso em Lucas e diz: o rosto dele brilhava como o sol ao meio-dia. Ou talvez seja Matthew. E é isso que está escrito em Apocalipse 1, quando descreve Jesus. Quando João vê Jesus em sua glória, ele fica maravilhado e aterrorizado pela glória e majestade de Deus. O véu da divindade foi aberto e a humanidade de Cristo agora está desaparecendo e eles estão vendo Jesus divino. E é tão brilhante que a luz os acorda e, eles ficam simplesmente apavorados com isso. Você lê que isso acontece com os profetas de Deus muitas vezes. Daniel 10. Daniel vê Deus em sua glória. Virei meu rosto para o chão e fiquei sem palavras. Isaías, esse profeta santo, viu a glória de Deus e disse: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Ezequiel vê Deus em sua glória. Ezequiel 1h28. Quando vi isso, caí com o rosto em terra. E João, quando viu a glória de Jesus em Apocalipse, diz: caí como morto. Os soldados romanos que guardavam o túmulo, quando o anjo apareceu, caíram como se estivessem mortos. E se você se pergunta por que Deus não aparece visivelmente para nós agora, é porque Ele nos ama. Isso nos mataria. Nós não conseguiríamos suportar. Então aqui Jesus é revelado em toda a sua glória, para que eles vejam isso, e agora não tenham mais dúvidas de que Ele tem a glória de Deus. Ele quer que eles saibam disso. Ele quer que eles vejam quem Ele realmente é nessa experiência para que nunca se esqueçam. Mas por que Moisés e Elias? Sabe, esses são dois personagens muito interessantes. Aliás, a última profecia do Antigo Testamento, Malaquias 4. E eu acredito que se você começar pelo versículo 4, diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenei em Horebe, para todo Israel, com seus estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembre-se da lei de Moisés. Eis que eu vos envio Elias. Você vira a página e já está no Novo Testamento. É a última profecia do Antigo Testamento. Agora, você vira a página. Quem aparece? Moisés e Elias aparecem para apontar para Jesus e dizer: ele é o escolhido. Agora, as pessoas morrem e vão direto para o céu antes da ressurreição e do juízo? Não. A maioria das pessoas. Não, a maioria das pessoas. Jesus disse: nosso amigo Lázaro está dormindo e ele vai ressuscitar no... Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Há uma ressurreição quando Jesus vem, que diz: o Senhor descerá do céu com um brado. 1 Tessalonicenses 4, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão quando o Senhor vier. Amém. Amém. Então, a maioria dos mortos. É como está escrito nos cemitérios cristãos típicos, hippie: descanse em paz até a ressurreição. Agora, se você é um crente e morre, o seu próximo pensamento consciente é estar na presença do Senhor, certo? Mas, você sabe, o tempo pode estar passando para nós aqui na Terra, mas não para você. Por que para você não há consciência do tempo?
Você está lá na ressurreição, arrebatado para encontrar o Senhor nos ares. Mas isso ainda não aconteceu porque o julgamento ainda não aconteceu, certo? Mas como Moisés chegou lá? Existem 3 exceções na Bíblia das quais sabemos. Na verdade, tem um pouco mais do que isso. Deixe-me explicar. Quem foi o homem mais velho que já viveu? Enoque. Ah, é mesmo. As pessoas dizem Matusalém. Matusalém é o homem mais velho que já morreu. É uma pergunta pegadinha. Enoque é o homem mais velho que já viveu, porque ele ainda está vivo. Esse é o pai de Matusalém. A Bíblia diz, ele andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. E então, como foi que Moisés chegou ao céu? Você lê no livro de Judas 9, que diz, Miguel veio, discutiu com o diabo sobre o corpo de Moisés e disse, o Senhor te repreenda, e não trouxe contra ele nenhuma acusação insultuosa. Então Moisés foi ressuscitado. E isso está até mesmo na tradição judaica, não na Bíblia, mas em escritos judaicos chamados Assunção de Moisés, que 3 dias depois o Senhor ressuscitou Moisés. E por isso sabemos que é verdade, porque Moisés aparece para Jesus no Novo Testamento. E quanto a Elias? Elias não morreu. Vamos falar sobre isso amanhã. A Bíblia nos diz que ele foi levado milagrosamente ao céu naquele carro de fogo. Então, por que Moisés e Elias? Enoque não está lá. Moisés e Elias são o exemplo máximo. Moisés, o grande legislador, e Elias, o maior profeta. Eles representam a lei e os profetas que vieram para confirmar que Jesus é o Messias. Há vários versículos sobre isso. Mateus 5:17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Veja, quando Cristo se referia às Escrituras, e você sabe, quando Jesus falou das Escrituras pela primeira vez, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, pois ele foi escrito sobre ele depois que subiu ao céu. Então, ele está falando sobre os escritos de Moisés e dos profetas, e isso era resumido em Elias e Moisés. Lucas 16:31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Quando Cristo ressuscita dos mortos, ele diz em Lucas 24:27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Entendeu? Moisés, profeta, todas as Escrituras, as coisas a respeito dele mesmo. Quando ele quis resumir todas as Escrituras, o que ele disse? Moisés e os profetas. E Elias é o grande profeta que subiu ao céu. Moisés é o grande legislador. Agora, é claro, existem outros profetas que deram leis. Houve outros legisladores na Bíblia e outros profetas, mas eles eram o ápice disso. Você pode dizer que eles não só representam a palavra de Deus, como a palavra de Deus muitas vezes é apresentada de forma dual na Bíblia. É como se eles fossem as 2 testemunhas que falam sobre Deus. Apocalipse 11, te darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E muitos estudiosos acreditam que isso é um símbolo para a palavra de Deus. Pela boca de 2 testemunhas, tudo será estabelecido. A lei e os profetas são essas 2 testemunhas. A Bíblia é chamada de espada com quantos gumes? 2. 2. Apocalipse 1:16. Em sua mão direita estão 7 estrelas, e de sua boca, falando de Jesus, sai uma espada afiada de 2 gumes. Agora, espero que todos saibam que isso é um símbolo. Quando Jesus vier, a gente não quer ver ele com uma espada enorme saindo do rosto. Esses são símbolos falando sobre o que está na boca de Jesus, a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus encarnada. Que tipo de espada? Espada de 2 gumes. Moisés e Elias, a lei e os profetas são simbolizados por isso. Mais uma. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Vou te dar mais algumas de graça. Isaías 8:16, guarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. O que é o testemunho? Apocalipse 19:10 diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Isso é a lei e os profetas. É isso que significa. Então, por toda a Bíblia, Moisés e Elias representam a palavra de Deus. Agora,
Tem algo muito interessante sobre esses dois homens aparecerem para que Pedro, Tiago e João pudessem vê-los, e eles estão conversando com Jesus. Eles representam a aprovação máxima. Sabe, quando é época de eleição e diferentes candidatos estão tentando conquistar eleitores, eles pensam, se os eleitores não sabem quem eu sou, se eu conseguir o apoio de alguém em quem eles confiam. E aí tentam encontrar as pessoas mais visíveis, populares e confiáveis para apoiar os vários candidatos. E, às vezes me surpreende quem eles escolhem para dar esse apoio. É tipo assim, sabe? Eles tentam conseguir que alguma banda de rock os apoie ou algo do tipo. Mas, a ideia é que você ganha mais credibilidade com bons apoios. Sabe, eu já escrevi alguns livros, e um dos livros em que mais investi tempo foi um chamado Aos Pés de Jesus. E, alguns de vocês devem se lembrar, de um televangelista chamado George Van Deman. Ele foi quem começou o programa Está Escrito, e eu consegui enviar um dos meus livros para ele e disse, irmão George, ele era amigo meu e da Karen. Eu disse, você poderia dar uma olhada nisso e talvez fazer um endosso? Ninguém faz ideia de quem eu sou, mas talvez ajude se eu conseguir um endosso seu. E ele foi gentil o suficiente para fazer isso. Mas, quando escrevi o segundo livro, o irmão George já tinha partido. Então eu enviei para as editoras e havia um endosso na frente do livro. Dizia, este livro de Doug Batchelor, Aos Pés de Jesus, é a exposição mais maravilhosa sobre Maria Madalena deste milênio. Billy Graham.